Os mercados internacionais passaram a mostrar alguma reação no mês de maio, reagindo às notícias de reabertura gradual das principais economias. Apesar disso, os indicadores divulgados mostraram uma retração bastante forte dessas economias já no primeiro trimestre, com o PIB dos Estados Unidos contraindo 4,8%. Olhando para o Brasil, os dados divulgados também indicam que a economia brasileira deve ter sofrido uma forte retração já no primeiro trimestre, apesar das restrições de mobilidade terem se iniciado mais na segunda quinzena de março. Por conta disso, revisamos a nossa projeção de crescimento para o primeiro trimestre e agora esperamos uma queda de 2%. Olhando para os indicadores disponíveis até o momento para o mês de abril, estes indicam que no segundo TRI a economia brasileira também deve sofrer uma enorme retração. Projetamos contração de PIB de 8,9%. Considerando esses fatores que eu acabei de mencionar e também o fato de que a quarentena deve se estender por um período maior que o antecipado anteriormente e também porque a deterioração do cenário político pode também comprometer o ritmo de retomada no segundo semestre, nós revisamos a projeção de crescimento do ano para uma queda de 5,2%. Em resposta a essa situação, o governo tem anunciado uma série de medidas de estímulo que vão ajudar a economia a se recuperar, mas, por outro lado, tem um custo fiscal muito elevado e que, se concentrado em 2020, não devem gerar muitos problemas à frente, mas esse é o risco que a gente acompanha daqui para frente, de que os projetos a serem aprovados no Congresso, de fato, façam com que os efeitos fiquem concentrados em 2020 e não ultrapassem muito a fronteira desse ano. De qualquer maneira, a nossa expectativa com relação ao desequilíbrio das contas públicas esse ano, o déficit primário, deve ultrapassar 9% do PIB e a dívida pública em 2020 deve também ultrapassar 90% do PIB. Mas, como eu disse, o importante é que essas medidas fiquem restritas a 2020 e não ultrapassem para os próximos anos, o que daria, então, uma percepção um pouco preocupante com relação à recuperação da trajetória de ajuste fiscal que a gente tanto precisa voltar a endereçar em algum momento no futuro. Nesse cenário de forte contração da atividade, a inflação vai mais uma vez ficar bastante baixa, só que esse ano ainda mais baixa. Projetamos o IPCA em 1,6% em 2020 e uma inflação de apenas 3,20% no ano que vem. Em resposta a esse cenário de forte deterioração da economia e aumento da percepção de risco com relação à chance de retomada daquela agenda de ajuste estrutural que a gente estava endereçando antes da crise, a taxa de câmbio tem sofrido forte depreciação e chegou a beirar a casa dos R$6 por dólar. Nesse cenário, revisamos a nossa projeção de taxa de câmbio para o final do ano, que hoje se encontra em 5,40. Apesar de termos uma perspectiva de que esses assuntos que possam sinalizar um maior risco fiscal não tenham um desfecho tão negativo, esse é o risco a se monitorar e então, se o cenário político tiver uma deterioração maior do que estamos observando no momento, o risco é que essa taxa de câmbio fique mais próxima dos patamares atuais. Para tentar amenizar os efeitos negativos sobre a atividade econômica, o Banco Central fez um corte de 75 pontos base na sua última reunião do Comitê de Política Monetária. O corte, de fato, chegou a surpreender boa parte do mercado, que esperava um corte menor de 50 pontos. Olhando à frente, o Banco Central deixou claro que enxerga espaço para novas reduções na taxa de juros. Entretanto, o comitê também trouxe uma mensagem de que enxerga que existe um limite inferior para a taxa Selic, porque
reduções além desse limite poderiam gerar uma desvalorização muito forte da moeda, o que levaria a um efeito negativo sobre a atividade econômica, sobre a confiança na economia e, consequentemente, sobre a recuperação esperada à frente. Então, nesse cenário, esperamos que na reunião de junho o Banco Central reduza a taxa de juros em mais 75 pontos base, levando a Selic a 2,25. Além disso, esse patamar deve ser mantido até meados de 2022, porque toda a aceleração econômica que nós estamos enfrentando vai fazer com que o grau de ociosidade, o tamanho da ociosidade na economia brasileira aumente demasiadamente, e com isso a gente não deve ter pressões inflacionárias tão logo, apesar da taxa de câmbio estar bastante depreciada. Sendo assim, com a inflação tão abaixo da meta em 2021, o Banco Central não deve enxergar a necessidade de fazer novas elevações da taxa de juros antes de 2022.